Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da última lição deste trimestre, com o assunto Terceira Visita e Bênção Apostólica, em 2 Coríntios capítulo 13. O texto áureo nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, versículo 13. A verdade prática nos fala que a bênção apostólica não é uma promessa vaga para o futuro, é para ser desfrutada presentemente e tem validade permanente. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 88 e 247. Antes de prosseguirmos para o estudo da lição, lembre de deixar aqui neste vídeo o seu like, o seu curtir. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Também de comentar sobre este vídeo, deixar as suas impressões sobre o que foi ministrado na seção de comentários. Alguma dúvida que você possa ter sobre algo ministrado, pode colocar também nos comentários que nós iremos responder assim que possível. Passemos então ao estudo da nossa lição. A introdução do comentário nos fala que Paulo conclui sua carta informando aos leitores que pela terceira vez os visitará e previne-os novamente acerca da necessidade do arrependimento, para que ele não precise mais tratar dos mesmos problemas. Ele exorta os coríntios a examinarem seus próprios corações, para ver se Jesus Cristo vive neles. Implora que não sejam reprovados nisto, mas vivam na esfera da verdade. Ao final, os abençoa com a bênção apostólica mais completa do Novo Testamento. O primeiro tópico nos fala: toda a questão será resolvida. Paulo mostra nova predisposição para combater duramente os pecados, se assim precisasse. Se persistissem no erro, descobririam com que Jesus pode manifestar sua força através de um apóstolo que lhes parecia desqualificado. Paulo está deixando claro que até agora ele não usou toda a sua autoridade apostólica, todo o seu poder espiritual, e que a sua aparência desprezível, humilde, na verdade escondia uma grande força espiritual. Primeiro item: 2 ou mais testemunhas. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Paulo faz questão de mencionar a visita programada, mais uma vez, para enfocar a importância dela. O mesmo alerta feito aos pecadores impenitentes durante a segunda visita, chamada de visita dolorosa, é feito agora por carta. Se outra vez for, não vos pouparei. Poupar no sentido de não passar a mão na cabeça deles, não ser leniente com seus pecados. Desse modo entenderiam que o mesmo Cristo que o levou até eles para anunciar o poder do seu evangelho em palavras simples, dessa vez o enviará para repreendê-los duramente. Nas palavras do apóstolo, está clara sua determinação de combater todo tipo de confusão doutrinária e de pecado. As pessoas acham que o evangelho é apenas amar, é apenas passar a mão na cabeça do pecador. Não é nada disso. O evangelho, ele anuncia o arrependimento. E para os que não querem se arrepender, o evangelho anuncia castigo, tanto nesta vida quanto na próxima. Paulo prefere ver as pessoas se arrependendo e mudando de comportamento, pois seria melhor do que chegar lá e aplicar medidas corretivas, conforme recomendam a lei e o evangelho. Para que isso fique bem claro, ele cita a lei de Moisés. A questão será estabelecida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, ele iria buscar testemunhas do comportamento daquela igreja, iria utilizar isso contra eles se fosse necessário. Aprendemos então que a disciplina não é simplesmente algo da lei, mas também da graça. As pessoas criam a ideia errônea de que na lei era só castigo e na graça nenhum castigo. Totalmente errada essa ideia. Claro que existem igrejas que levam isso às últimas consequências, tanto a um extremo quanto ao outro. Ao extremo de não punir ninguém,
ou ao extremo de punir de forma exagerada. Segundo item, façam o bem e serão aprovados. Se os prodígios e poderes miraculosos não eram suficientes para provar que Jesus falava e operava poderosamente através de Paulo, talvez pudessem crer quando, também através dele, Paulo, o poder do Senhor se manifestasse na forma de repreensão severa. Ele diz que, pela fragilidade de sua aparência e pela rejeição que sofria, ele estava ligado às fraquezas de Cristo na cruz. Mas quando estivesse com eles, os repreenderia de tal modo a mostrar que também estava unido à sua força e ao seu poder. Ou seja, ele está deixando claro que o próprio Jesus, embora não tivesse uma aparência magnífica, cheio de parecer e de formosura, mas foi bastante enérgico quando necessário. Basta lembrar como ele repreendeu as pessoas incrédulas, basta lembrar como ele repreendeu os escribas e fariseus de forma enérgica. Então, com isso Paulo está dizendo e deixando bem claro que assim como Cristo, ele também repreenderia os impenitentes, os que não quisessem se arrepender. Essa disposição mais enérgica mostra o quanto as acusações haviam extrapolado todos os limites da tolerância. As falsas acusações, digamos assim. As acusações que algumas pessoas na igreja de Corinto faziam contra o apóstolo Paulo. Como forma de desviar a atenção dos seus pecados, eles apontavam falhas em Paulo para esconder as suas próprias falhas. Contudo, o maior sofrimento era saber que irmãos queridos acreditaram nas calúnias e já começavam a duvidar do ministério de Paulo. Por isso é que o apóstolo os desafia a examinarem a si mesmos, com o mesmo rigor que usavam com ele, mas não quanto às coisas exteriores, e sim quanto à fé. Se reconheciam Jesus em suas vidas, ou se achavam reprovados, se assumiam suas responsabilidades sem atribuir culpa a outrem, inclusive aos apóstolos. Terceiro item do primeiro tópico, oração intercessora. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Paulo mostra novamente seu cuidado com a possível reação dos coríntios. Vemos que o nível de preocupação atinge a percepção espiritual do problema, pois o apóstolo diz que ele e seus auxiliares estavam orando pela igreja. A oração de Paulo certamente pedia a Deus que os coríntios permanecessem firmes na fé. Se tivessem a clara consciência de que permaneciam unidos a Cristo através do Espírito Santo, consequentemente discerniriam que Paulo e seus companheiros não fracassaram no propósito de lhes anunciar o Evangelho. A preocupação de Paulo é com a salvação dos irmãos, ainda que alguns persistissem em rejeitá-lo novamente em sua próxima visita. Por sua fidelidade a Jesus, Paulo sabe que é aprovado, por isso não importa em ser tido como reprovado. É como se ele dissesse aos coríntios: a opinião de vocês sobre mim não é tão importante, porque eu sei que eu estou correto, eu sei que Jesus aprova o meu trabalho, eu sei que Deus está no meu ministério, então se vocês não reconhecem isso não desmerece o meu ministério. O que importa para o apóstolo é que os coríntios permaneçam firmados na fé e na verdade. Essa, aliás, deve ser a preocupação de todo líder de igreja, seja uma igreja grande ou pequena, seja um departamento da igreja, um ministério, não interessa. Todo líder deve ter a preocupação que seus liderados permaneçam firmados na fé e na verdade. Segundo tópico, autoridade para edificar e não destruir. Melhor seria que Paulo os encontrasse firmes na fé, assim não precisaria usar de autoridade. Ainda que seus acusadores outra vez dissessem que ele era fraco como pastor, pouco importava, desde que fosse encontrada uma igreja edificada e fortalecida. Ao final, veremos alguns conselhos essenciais para que ninguém se perca. Primeiro item, nada podemos contra a verdade. Escreve Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, ou senão pela verdade, em algumas traduções. Se os coríntios persistissem na fé e não fizessem o mal de rejeitar os ensinos verdadeiros de Paulo, se deixassem de seguir os falsos mestres e tolerados que viviam no pecado sem buscar o arrependimento, estaria confirmado o valor da verdade, contra a qual ninguém pode. A conversão e perseverança da igreja seria uma verdade inegável, uma prova de que o poder do Evangelho acompanha os que creem. Contra essa verdadeira conversão, nada resistiria.
Se os encontrasse assim, firmes, não precisaria repreendê-los. Seus acusadores tornariam a dizer que ele era fraco diante do povo. Mas a crítica seria motivo de alegria, pois a legitimidade do apostolado de Paulo permanecia evidente pelo testemunho das vidas transformadas de seus convertidos. O que importa é que os irmãos estejam fortes na fé e sejam aperfeiçoados. Segundo item, igreja aperfeiçoada e edificada. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E é isto que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Paulo expôs os motivos pelos quais estava orando e deixou claro que seu propósito não era provar nada aos críticos, mas sim ver a igreja aperfeiçoada e edificada na fé verdadeira. Diante de tal verdade, pouco importava que o considerassem fraco ou incapaz, desde que na sua fraqueza fosse manifestada a força de Jesus. Isto é o que trazia regozijo, alegria para a vida do apóstolo, que estava comprometido com o uso de sua autoridade para a edificação e não para a destruição da igreja. Veja, portanto, abrindo aqui um parênteses, que todo líder, não importa o seu ministério ou igreja, deve ter como maior de suas preocupações a edificação da igreja. Embora aquele que edifica, precise de vez em quando demolir uma parede ou outra, o propósito é sempre que os escombros do pecado deem lugar a uma nova vida, a um edifício de Deus. A igreja é um edifício em constante construção até a volta de Cristo. Apesar de ser criticado por escrever cartas severas, Paulo prefere fazer assim, a fim de dar tempo aos destinatários para refletir e se arrependerem, em vez de precisar usar de rigor com eles quando estivesse presente. A autoridade que o Senhor lhe conferiu poderia ser usada tanto para edificação como para destruição, mas Paulo escolhe usá-la apenas para a edificação. Antes de sua conversão ao cristianismo, Paulo arrasava a igreja, mas agora dedica o resto de sua vida à obra de edificá-la. Terceiro item, aperfeiçoai-vos e consolai-vos, escreve ele. Sede do mesmo parecer, ou seja, sejam, uma ordem, do mesmo parecer, tenham o mesmo pensamento, vivei em paz, ordena Paulo aos Coríntios. E o Deus de amor e paz estará convosco. Então veja que a presença de Deus na vida dos coríntios era uma consequência das suas ações, que eles se aperfeiçoassem, se consolassem, procurassem ter o mesmo parecer, o mesmo entendimento, procurassem viver em paz. Se eles fizessem isso, Deus estaria com eles. Os versículos 11 e 12 são breves e diretos. Em rápida sucessão, ele redige cláusulas curtas que resumem as suas instruções e assim servem como recapitulação concisa da mensagem toda. A mudança no tom entre o parágrafo precedente, no qual Paulo adverte os leitores, e a conclusão agradável é bastante óbvia. Essa mudança se explica facilmente se entendermos que Paulo faz uso das últimas linhas para expressar o caloroso afeto que sente pelos coríntios. Paulo os exorta ao aperfeiçoamento que desde o início já recomendava. Os coríntios, assim como nós ainda hoje, precisavam estar atentos a certos cuidados. O primeiro deles é o aperfeiçoamento, que exige constante autoexame para que ninguém retorne à carne depois de já ter discernido a verdade espiritual, o evangelho verdadeiro, sem acréscimos nem enxertos doutrinários que corrompem a compreensão e cegam o entendimento. O segundo é o consolo, o encorajamento mútuo, recomendado aos que caminham e sofrem juntos as afrontas do mundo por causa do nome de Jesus. Será que estamos fazendo isso hoje? Será que estamos nos consolando uns aos outros, nos encorajando uns aos outros? O terceiro item é o mesmo parecer, a unidade da fé. Isso não significa anulação das pessoas, mas concordância, ou melhor diríamos, busca da concordância. Buscar entrar em acordo e não ter ideias divergentes. E também buscar um serviço dedicado ao bem comum e ao bom testemunho. O quarto ponto é a paz, o elo da perfeição, o árbitro de todas as coisas que deve prevalecer entre os irmãos na Igreja de Cristo, a paz que vem de Deus. Saudar um ao outro com um beijo santo
prática radicada na cultura da época, era costume e recomendado. Um toque leve dos lábios em cada face, comum em muitas sociedades do Oriente Médio e outros lugares. Esse beijo não tinha nenhum sentido erótico, pois os escritores das epístolas o chamavam de santo. Terceiro tópico, a bênção apostólica. No encerramento da sua segunda carta à Igreja de Corinto, temos a nossa famosa bênção apostólica, que nos abençoa sempre e a todos na conclusão dos cultos. É a bênção do Deus triuno aos crentes que entram para adorar e saem para servir. A oração é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam dotar os adoradores das virtudes de amor, graça e comunhão, a fim de equipá-los para o servir. Por causa do seu enunciado, a graça, o amor e a comunhão, 2 Coríntios 13:13 é considerada a mais completa bênção de todo o Novo Testamento. Outras cartas fazem referência apenas à graça, 1 Coríntios 16:23, Gálatas 6:18, Filipenses 4:23, Colossenses 4:18, 1 Tessalonicenses 5:28, 2 Tessalonicenses 3:18, 1 Timóteo 6:21, 2 Timóteo 4:22, Tito 3:15. Já as cartas de Romanos 16:27 e Efésios 6:23 fazem referência à graça de Jesus, à glória e ao amor de Deus. O que podemos concluir com isso? Que a bênção apostólica ela foi uma construção ao longo do tempo, de um tempo não muito longo, evidentemente, dos apóstolos, daí o nome bênção apostólica. Observe que Jesus nunca utilizou esta fórmula, essa expressão. Ela foi sendo construída com o passar dos anos através dos 12 apóstolos, principalmente Paulo. Primeiro item, a graça de nosso Senhor. Essa frase aparece também em 2 Coríntios 8:9 e também na conclusão de muitas epístolas. É uma fórmula de bênção que apresenta o conceito da graça, favor imerecido. Ela deve ser interpretada como a bênção inteira da redenção. Por meio do seu ministério, morte e ressurreição, Jesus Cristo derramou sua graça sobre o seu povo, salvando de seus pecados. É o presente de Deus que não merecemos. Segundo item, o amor de Deus. A graça de Jesus Cristo vem primeiro e o amor de Deus segue. Por este amor de Deus, a graça de Cristo é estendida aos crentes, para que se apropriem dela. Deus amou o mundo a tal profundidade que deu seu único e unigênito Filho pela humanidade. Pela nossa salvação. Se o pecador curva sua cabeça aos pés traspassados do Senhor, porque ele está abismado diante de tamanha graça, ele ficará completamente mergulhado neste oceano do amor que é tão grande e tão bendito como o próprio Deus. Este amor divino só é concedido às pessoas que creem e que são, portanto, os beneficiários da vida eterna. Por fim, a comunhão do Espírito Santo. A terceira dádiva divina é a comunhão, koinonia, no grego. Essa palavra transmite o sentido de íntimo companheirismo, que nesse caso pertence ao Espírito Santo que habita no coração do crente. Realmente, Paulo indica que o Espírito faz do corpo do crente sua habitação ou templo propício a esta comunhão. Não só temos a comunhão com o Espírito Santo, como compartilhamos dessa comunhão com os nossos irmãos em Cristo. A graça divina, o amor divino e a comunhão divina, ofertados a cada pessoa que põe sua fé e confiança em Jesus Cristo, sejam com todos vós. E seja conosco, neste novo ano que se inicia, a graça, o amor e a comunhão de Deus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Graça divina, amor divino e comunhão divina são ofertados a cada pessoa que põe sua fé e confiança em Jesus Cristo. Com isso, concluímos este ano letivo da Escola Dominical e concluímos este abençoado trimestre. Comente, curta, compartilhe este vídeo, não falte na sua escola dominical e coloque no seu coração o propósito de, neste novo ano, você ser um aluno, uma aluna cada vez mais assídua e pontual na escola dominical. Cada crente seja um aluno da escola dominical. Cada salvo bem treinado.
Cada salvo bem treinado, um obreiro ativo, diligente e dinâmico na causa do Mestre. Que Deus nos abençoe e um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.